Bem-vindo! Nesse vídeo você irá aprender sobre a placa eletrônica do robô. Esta foi desenvolvida com o objetivo de unificar 3 placas que eram utilizadas para controlar o robô no passado. Assim, minimizando a quantidade de cabos utilizados, além de redimensionar a distribuição da corrente do robô, devido ao seu novo porte. Basicamente, o objetivo da placa é gerenciar a comunicação de todos os componentes do robô com o seu computador interno. Esses componentes podem ser resumidos nos motores e na EMU. Cada um destes componentes trabalha com um determinado protocolo de comunicação, que nada mais é do que uma espécie de sinal elétrico que se comporta como se fosse um idioma. Para serem compreendidos, é necessário que tanto o emissor quanto o receptor compreendam a informação. Desta forma, é necessário adequar todos os protocolos de comunicação a um que o computador consiga entender. Os servos do robô utilizam o RS485, que é um protocolo com 2 barramentos de sinais que são periodicamente invertidos, para que desta forma exista uma menor quantidade de falhas na comunicação, pois graças a esta configuração, o computador e o servo conseguem identificar erro de comunicação e solicitar um determinado dado novamente caso necessário. Outro componente presente no robô é a EMU, que como o nome indica, é uma unidade que mede a variação inercial do robô, ou seja, um sensor que identifica o posicionamento dele em campo. Sendo assim, ele sabe se ele está de pé, caído ou balançando, por exemplo. Ela trabalha utilizando um protocolo chamado TTL, que diferente do anterior, possui apenas um barramento de sinal, o que significa que ele envia apenas 0 e 1. Porém, tendo em vista que ele é um protocolo mais antigo, isso é uma coisa normal. Utilizando este protocolo também é possível detectar algumas falhas, porém ele não é tão preciso. Por fim, o NUC trabalha utilizando o protocolo USB, que é atualmente o protocolo mais recente e mais utilizado no geral, pois ele é o que apresenta a menor quantidade de erros e perda de dados. Como pode ser visto, os componentes citados não trabalham utilizando o mesmo protocolo, e para que possam trabalhar em conjunto, é necessário converter os protocolos dos servos e da EMU para um que o NUC possa entender. Para isso, eram utilizadas no passado placas conversoras, que como seu próprio nome indica, convertiam os protocolos da EMU e dos servos para USB. Eles faziam isso utilizando chips integrados em seus corpos. A nova placa eletrônica, que é a que estamos tratando nesse vídeo, possui chips como esses para fazer todas as conversões necessárias para um bom funcionamento do robô. Partindo do início, existe um chip chamado FTDI, que faz a conversão do protocolo USB para o protocolo TTL, que é utilizado na EMU. Com isso, já torna-se possível a troca de informações entre o computador e ela. Porém, como o motor usa o protocolo RS485, é necessário agora converter o sinal modificado de TTL para RS485. E isso é feito através de um chip chamado MAX485, que é um pouquinho menor que o chip FTDI citado previamente. Com ele, é possível realizar a comunicação entre os servos do robô e o NUC. Portanto, através deles, é possível ter toda a arquitetura de controle do robô, que ao total é realizada utilizando 3 chips FTDI, um para a EMU, um para os motores do corpo e um para os motores da cabeça, pois dentro do software do robô eles são separados em etapas de controle, e para cada uma das seções dos motores é utilizado um chip MAX485, ou seja, um total de 2 deles são utilizados, um para o corpo e um para a cabeça. Como todos esses dados vão para o NUC na forma de protocolo USB, é necessário uma característica para distingui-los. Caso contrário, o computador não saberá diferenciar a cabeça do corpo, por exemplo. Por isso, existe uma característica essencial presente em cada um dos chips FTDI, que é o número serial. Ele funciona como uma espécie de documento de identificação, e através dele é possível diferenciar cada um dos sinais convertidos. Por meio dessa imagem que está sendo apresentada, é possível compreender todo o processo de funcionamento da placa. Aqui em cima, é possível ver os 2 conectores da bateria, num sistema de hot swap, que basicamente é uma troca rápida, onde 2 diodos são posicionados de forma a permitir a passagem de tensão de apenas uma fonte, ou seja, é possível conectar 2 baterias ao mesmo tempo, para que no momento da troca de bateria não seja necessário desligar o robô. Sendo assim, basta colocar a bateria carregada e remover a descarregada, de forma que o circuito irá compreender que no momento em que as 2 baterias estão ligadas, ele deve consumir a carga apenas na que estiver mais carregada. E isso também ocorre até mesmo quando uma bateria é conectada em uma entrada e a fonte é ligada em outra. Ou seja, se a bateria apresentar uma tensão maior do que a fonte, por exemplo, uma fonte de 12 volts versus a nossa bateria de 14.8 volts e for deixada no robô, será a carga da bateria que irá ser consumida. Um pouco ao lado é possível ver o espaço da chave que liga e desliga os motores, que tem um tamanho robusto devido à quantidade de corrente que ela permite ser liberada.
Este conector é o do motor da cabeça, onde o cabo acoplado no servo da cabeça é ligado, de forma que a trilha que chega nele sai da USB, como pode ser visto aqui na figura, e passa pelos chips conversores, primeiramente pelo FTDI e depois pelo MAX 485. Estes são os conectores dos motores do corpo, que passam pelo mesmo processo que o conector da cabeça, e ambos são ligados nesta entrada maior, onde é ligado um cabo formado por vários fios que vai direto para o NUC, onde é acoplado a duas portas USBs internas do NUC, uma para a cabeça e uma para o corpo. Graças a ele, o NUC consegue receber os dados enviados pelos chips da placa e a partir daí operar normalmente. O conector como este, que está aqui ao lado, tem uma função diferente. Os pinos dele são utilizados para acoplar um botão externo de Power On no NUC, além de um LED que indica se o computador encontra-se ligado ou desligado. Nesta parte aqui, um cabo é acoplado para alimentar o NUC, ou seja, a tensão que está vindo da bateria será utilizada para energizar o nosso computador. Neste canto, encontra-se o conector da EMU. É necessário tomar muito cuidado nessa seção, pois este conector é idêntico aos utilizados nos motores, porém, ela é ligada diretamente numa USB do NUC, ou seja, caso haja algum engano e ela acabe sendo trocada, de forma qual ela seja ligada em um dos conectores dos motores, você estará liberando toda a tensão e corrente que um motor receberia para uma saída de 5 volts do NUC, o que irá ocasionar sérios danos no computador. Por fim, a própria EMU é posicionada ao lado dessa entrada, de forma que ela pode ser fixada da maneira que for mais conveniente. Com isso, você sabe todo o básico por trás da placa de eletrônica que controla o robô, e deve ser capaz de realizar todas as ligações presentes nela, caso seja necessário substituí-la. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. E se quiser mais vídeos como esse, se inscreve no canal do Robô Feio Humanoide. Se você tem alguma crítica ou sugestão para a próxima aula, por favor, deixe aqui no comentário para eu saber. Espero ver você na próxima aula.